Olá, meus irmãos e irmãs, chegamos assim ao final dos nossos estudos da nossa revista Palavra e Vida. Hoje a lição será sobre a carta de Paulo a Filemon, o amigo próximo. Esta carta ela é endereçada a uma pessoa chamada Filemon e à igreja que ficava ou que se reunia em sua casa, e é a mais breve de todas as cartas de Paulo. Resume-se num pedido, num apelo feito a Filemon, a esse líder desta igreja que se reunia ali em sua casa, para que fosse afável, para que fosse amável com o seu escravo chamado Onésimo, que fugiu por algum motivo do seu senhor, que morava em Colossos, por ter cometido um ato injusto, talvez furtado algum dinheiro ou algo de valor. Onésimo, de alguma forma, encontra-se com Paulo ou como companheiro de prisão e porque buscou refúgio em sua companhia. Paulo envia Onésimo agora, já arrependido, de volta a Filemon e em sua companhia, como legítimo dono, Paulo envia uma carta e é esta carta que nós estamos estudando agora. O desejo de Paulo, portanto, é que Filemon o recebesse de boa vontade, perdoando o delito que provavelmente tenha sido cometido e libertando o Onésimo. Perdoar um escravo criminoso era algo surpreendente para aquele tempo. Portanto, o pedido de Paulo é algo extraordinário, era revolucionário para aquela época, pois o tratamento de escravos fugitivos eram castigos violentos, até mesmo a morte, mas é um pedido do apóstolo Paulo também ousado, e para isso ele tem que buscar uma determinada linguagem que seja suave para que pudesse de alguma forma ser entendido e atendido pelo Filemon. O estudo desta carta nos mostra que as pessoas mudam e elas podem mudar e elas precisam de uma nova chance na vida, mas também como igreja devemos lidar com as questões sociais de uma forma muito sábia. É importante notar que Paulo não se limita a um simples pedido sobre a vida de um indivíduo por razões de direitos humanos. Na verdade, ele não faz nenhum apelo sobre direitos de cada um. Na verdade, o apóstolo Paulo apela e se baseia unicamente na compaixão cristã. E ele lembra a Filemon que o próprio Filemon era devedor ao apóstolo Paulo, pois lhe devia, de alguma forma, a pregação do evangelho e, consequentemente, a sua salvação. Vejamos, portanto, a primeira parte deste estudo que fala dos elogios a uma comunidade de amor. No verso de número 1 e 2, nós encontramos Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Com essa introdução, Paulo identifica os membros da família e se refere à igreja que se encontra ali na casa de Filemon. Talvez Áfia fosse a esposa de Filemon, pois seu nome é citado logo depois do dele, Filemon. E Arquipo ele chama de nosso companheiro de lutas e é citado porque assumira parte da responsabilidade pastoral anteriormente exercida por Epáfras. O agradecimento que ele faz a Deus aqui a partir do verso 3 até o 7 é um elogio à vida cristã que aqueles irmãos ali, junto naquela congregação, levavam. E Paulo vai falar nesse tom por toda a epístola, ou seja, a vida cristã colocada em prática, o amor cristão. Alguns termos relacionados com amor, comunhão, companheirismo, bondade e coração, eles são repetidos na carta. Embora pareça um assunto pessoal, trata, na verdade, de algo que dizia respeito à comunidade toda. Isso mostra a preocupação de Filemon com o bem-estar da igreja, pois ele coloca a sua carta como local de encontro
Ou seja, o exemplo de amor era contagiante e testemunhava de Cristo, o que alegrava e encorajava os corações ali na casa de Filemon. A partir do verso 8, nós vamos ver o amor cristão que deve ser colocado em prática. O versículo 8 faz uma ligação entre aquela confiança, aquela relação de confiança que Paulo diz que havia ali na casa de Filemon, e ao caráter de Filemon como sendo um bom cristão, embora o apóstolo pudesse ordenar algumas coisas como a autoridade que tinha, mas ele faz a opção de não ordenar, mas de apelar para o amor. Veja só. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Filemon precisava ser contextualizado ou conscientizado do seu dever como cristão. Uma vez que falava de amor cristão, agora era a hora dele colocar isto em prática. Essa é a maturidade que Deus espera de cada um de nós. Responsabilidade para agir em meio às circunstâncias adversas, nos impasses da vida, mas com sabedoria e amor. E é esse apelo que o apóstolo faz em nome do amor, como um homem idoso que era experiente, como prisioneiro por causa do Evangelho, e por isso ele tinha autoridade apostólica para ordenar, mas ele apela para o amor. O pedido é incisivo, recebe-o como se fosse a mim mesmo, aceitando-o plenamente. Onésimo estaria diante da ira ou da clemência de Filemon, mas quando esse olhasse para ele, veria o próprio apóstolo Paulo ali. Qual teria sido o crime que Onésimo cometeu? Não sabemos, mas pede o apóstolo Paulo, a partir do verso 18, que se ele causou algum dano e se devia alguma coisa, tudo devia ser lançado na conta de Paulo, que assumiria toda a dívida. Ele diz mesmo que pagaria tudo aquilo que havia sido desviado, e afirmou, e não apenas de boca, mas assinou de próprio punho, como se fosse uma nota promissória que o obrigava a pagar a Filemon quando ele, portanto, lhe cobrasse alguma coisa. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que agora Onésimo se torna um escravo útil. Verso 11 e 12 dizem que ele antes te foi inútil, atualmente, portanto, é útil. O pedido é feito para um filho. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Paulo estava apelando a favor desse filho da fé. O nome Onésimo tinha um significado profundo que agora é mencionado aqui na carta. Era um nome comum entre os escravos daquela época, escravos que às vezes não tinham nomes, eles recebiam essa identificação, ou seja, útil. E é esse homem chamado útil que se tornou para Filemon uma pessoa inútil, um escravo inútil que Paulo considera como sendo seu filho. Ele tornou-se agora novamente proveitoso, pois foi gerado entre algemas, o que sugere que estavam juntos na prisão, e foi ali que Onésimo foi alcançado pelo Evangelho da Graça. Ele poderia ser conservado junto com Paulo. Paulo poderia ter ficado com ele para servi-lo, como sendo parte da contribuição de Filemon, porém o apóstolo não quis fazer nada. Está no verso de número 14, sem o consentimento de Filemon, e em respeito à lei que exigia que o escravo fugitivo fosse devolvido ao dono legal. E no verso de número 15, Paulo dá um sentido providencial usando palavras cuidadosas, pensadas, pois ele acreditava que o escravo se afastou temporariamente como convicção da soberania divina, mas agora, se o recebesse, marcaria um novo momento no relacionamento e seria para sempre.
Gostaria de concluir dizendo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo vive verdadeiramente o Evangelho da Graça quando ela se torna uma comunidade de amor, onde as pessoas são respeitadas, onde elas têm novamente uma nova oportunidade de viver, onde os pecados são de fato perdoados, as pessoas são curadas e tornam-se amadurecidas em Cristo. O amor de Deus revelado a nós na história, na sua palavra e em Cristo Jesus precisa ser exercido ainda hoje pela igreja que é o corpo de Cristo para a salvação de vidas preciosas. Quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, vidas são transformadas para a glória de Deus e pessoas aparentemente inúteis se reencontram com Deus, consigo mesmas, com os seus familiares, com os demais que estão ao seu redor, passando a viver uma nova vida em Cristo. Que Deus realmente possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e a sua igreja.